volta aqui com mais esse vídeo no Velho na Torre. E o Velho na Torre traz vídeos às sextas-feiras, às 17h30. Crossover, cruzamento. Bem, a palavra nos quadrinhos tem um significado de unir personagens em aventuras. No começo de tudo, isso ocorria muito com os super-heróis da National Comics e All American Publications, pois tinham o mesmo financiador, Harry Donenfeld. Quando a Timely Comics surgiu, ela fez um crossover de dois de seus maiores personagens, Namor e Tocha Humana. Batman e Superman sempre tiveram crossovers em capas da World Finest, até que o editor Whitney Ellsworth achou interessante unir ambos na edição 71 de julho de 1954. Quando a Marvel surgiu, o primeiro crossover de personagens ocorreu na Avengers número 1, de julho de 1963, com Hulk, Thor, Homem de Ferro, Homem-Formiga e Vespa se unindo para enfrentar Loki. Esses crossovers integravam um universo quadrinístico de cada editora, mostrando que os personagens viviam no mesmo universo. Como eu já disse em um vídeo anterior, quando a DC adquiriu os ativos da Fawcett Publications, providenciou um encontro entre o Superman e o Capitão Trovão, nome que Shazam ganharia antes de ser chamado de Capitão Marvel. E, tempos depois, estabeleceu o universo da Fawcett na Terra S. Ela fez isso também com vários outros personagens. Crossovers aconteciam dessa forma, até que, em janeiro de 1976, o editor executivo da DC Comics, Carmine Infantino, que já havia trabalhado na Marvel Comics, decidiu estabelecer um acordo com a editora rival e criou o primeiro crossover das grandes editoras, unindo o Superman e o Homem-Aranha e uma edição fantasticamente maravilhosa. Na história, os personagens aparentemente vivem no mesmo universo e se enfrentam, lógico, antes de unir forças contra Lex Luthor e Dr. Octopus. O lance dos heróis se enfrentarem antes de unir forças é uma parte antiga da cultura dos crossovers. Ocorreu com Namor e Tocha Humana, na junção dos Vingadores e no primeiro encontro entre Superman e Capitão Trovão, Shazam. Bem, depois desse encontro entre Superman e Homem-Aranha, novos crossovers começaram a ocorrer. Superman se reencontra com o Homem-Aranha novamente para enfrentar Doutor Destino e o Parasita. Batman, inacreditavelmente, enfrentaria o Hulk e depois uniriam forças para encarar o Coringa e o Figurador. Também veríamos os novos Jovens Titãs unindo força com os X-Men para enfrentar Darkseid e a Fênix Negra. Essa primeira safra de crossovers ocorreu entre os anos de 1976 e 1982. Bem, em 1979, Gary Conway, Roy Thomas e George Pérez se preparavam para um evento ainda maior do que um encontro entre dois heróis da DC e Marvel somente, pois desejavam que os dois maiores grupos das editoras se encontrassem para enfrentar Kang, o Conquistador e o Senhor do Tempo. A publicação de Vingadores e Liga da Justiça estava planejada para maio de 1983 e George Pérez já tinha 21 páginas de arte prontas. Mas conflitos editoriais instigados pelo editor-chefe da Marvel Comics na época, Jim Shooter, levou ao cancelamento da publicação. As ações de Shooter atrasariam em uma década um novo crossover entre as duas editoras. A nova safra, essa segunda safra de crossovers, só viria a acontecer em meados dos anos 90, quando a Marvel e a DC decidiram unir o assassino Justiceiro e o insano
Batman de Jean Paul Valley, que se encontraram e encararam Retalho e o Coringa. A fase de Jean Paul foi logo após Batman ficar paraplégico, depois de enfrentar Bane. Bruce terminou escolhendo Valley para substituí-lo enquanto buscava uma cura e devido à doutrinação de Valley na Ordem de São Dumas, ele se torna um Batman muito mais violento. Algo que a galera desejava muito na década de 1990. A história, com o subtítulo Lago de Fogo, foi escrita por um dos maiores especialistas em Batman, Dennis O'Neil, e desenhada por Barry Kitson. Meses depois, quando Bruce Wayne já havia retornado ao traje de Cavaleiro das Trevas, o Homem-Morcego, Chuck Dixon e John Romita Jr. fizeram um grande encontro, só que, dessa vez, menos amistoso do que o anterior, mas tanto Batman quanto o Justiceiro encaravam novamente Coringa e Retalho. Essa segunda safra, como eu já tinha dito, veio com encontros interessantes como Darkseid e Galactus se degladiando pelas mãos de John Byrne, Batman se encontrando 2 vezes com o Homem-Aranha, sendo o primeiro encontro pelas mãos de J.M. DeMatteis e Mark Bagley em 1995 e o segundo encontro pelas mãos de DeMatteis novamente e Graham Nolan em 1997. Batman também se encontraria 2 vezes com o demônio da Hell's Kitchen, Demolidor. A primeira em 1997 pelas mãos de DJ Chichester e Scott McDaniels, e a segunda em 2000 pelas mãos de Alan Grant e Eduardo Barreto. Outro encontro interessante, no mesmo estilo Elseworlds, foi John Byrne levar Bruce à Era de Ouro dos quadrinhos e encontrar o Capitão América para ambos enfrentarem o Caveira Vermelha e o Coringa. Nesse período, a DC e a Marvel buscaram fazer mais do que um crossover, eles queriam uma amalgama. Então, em fevereiro de 1996, as duas mega empresas de super-heróis fizeram a saga DC versus Marvel, na qual vários personagens da DC enfrentavam vários personagens da Marvel e a vitória era nada mais nada menos decidida pelo público de ambas as editoras. Superman enfrentou Hulk, Batman contra Capitão América, Namor contra Aquaman, Superboy contra Homem-Aranha, Wolverine contra Lobo, Flash contra Mercúrio e daí por diante. A história envolvia o jovem Axel Ashel, que se vê ligado aos irmãos, 2 seres extremamente poderosos que representavam o universo DC, o Irmão Azul, e o universo Marvel, o Irmão Vermelho. Assim, os irmãos escolheram seus heróis para um combate e o vencedor manteria o seu universo e, lógico, o derrotado seria exterminado. Mas o conflito termina não saindo como os irmãos esperavam e o universo amalgama surge com novos heróis como Garra das Trevas, o Super Soldado, Garoto Aranha, Amazona, Liga da Justiça X, Doutor Mistério, entre tantos outros. Por fim, Axel se torna o portador dos irmãos e se torna Acesso, uma forma de conectar ambos os universos. O personagem ainda apareceria em mais 2 minisséries, que aqui ficaram conhecidas como DC vs Marvel Parte 2 e DC vs Marvel Parte 3, mas que não foram tão impactantes como a primeira. Bem, o lance de ser decidido pelos fãs qual herói venceria a luta terminou deixando as histórias um pouco preguiçosas, pois os roteiristas davam soluções insossas para cada conflito. Por exemplo, Aquaman versus Namor, o herói da DC simplesmente jogou literalmente uma baleia sobre Namor. Lobo versus Wolverine, o último Kizarniano e o Carcaju caíram na porrada atrás de um balcão de um bar e o baixinho do Zekme saiu de lá.
Outras pancadarias ficaram até interessantes, como Batman versus Capitão América, Superman versus Hulk. Mas o universo Amalgama foi algo brilhante, pois as histórias de mesclar a DC e a Marvel funcionou muito bem. Bem, os encontros continuaram ocorrendo. O Surfista Prateado encontraria o Lanterna Verde, Kyle Rayner e o Superman. Já o Homem de Aço também teria seus encontros com o Quarteto Fantástico e também um novo encontro com o Hulk. Mas o encontro desejado ainda estava por vir, pois a ideia desejada antes do efeito shooter, se assim posso chamá-lo, voltou a ser refletida por ambas as empresas. Em 2002, a Marvel e a DC Comics conseguiram acertar um acordo entre ambas, onde teriam Kurt Busiek escrevendo a história e George Pérez responsável pela arte. Busiek tinha um extenso trabalho em ambas as empresas, desenvolvendo histórias simplesmente memoráveis. Na época, ele estava até trabalhando com os Vingadores e trazendo histórias fantásticas. Ele e outro grande roteirista que chegou até a se envolver no crossover no passado, Mark Waid, chegaram a pensar, a desenvolver o crossover com tie-ins, histórias dentro das revistas, nas respectivas revistas dos grupos, mas tanto a DC como a Marvel achavam melhor desenvolver algo único, sem misturar o cânone. Então, em setembro de 2003, chegava às lojas especializadas em bancas a primeira edição de Liga da Justiça versus Vingadores, que no começo da história começa com Krona destruindo o universo inteiro em busca da resposta sobre a criação de tudo. O personagem, que é um vilão do universo DC, chega ao universo Marvel e chama a atenção do Grão-Mestre, que deseja fazer uma aposta com o vilão, Krona, onde membros dos Vingadores e da Liga da Justiça precisarão encontrar artefatos cósmicos e mágicos em ambos os universos. O perdedor terá de aceitar as imposições do vencedor. O grande lance é que tanto a Liga da Justiça quanto os Vingadores vivem de formas muito diferentes em seus universos. Como bem sabemos, a DC Comics foi construída desde a Era de Ouro dos quadrinhos com humanos que vivem no universo da DC Comics adorando aos super-heróis, tendo um diferencial do que é o herói e do que é o vilão. Já a Marvel Comics foi criada sobre ideias de desconfiança e aceitação, dúvidas e certezas, medo e apreço. A DC Comics tem a iluminada Metrópolis e a tenebrosa Gotham City, tem Ghost City, as cidades gêmeas Keystone City e Central City, tem Star City, ou seja, muitas cidades fictícias, enquanto a Marvel Comics tem Nova York como palco central de muitos acontecimentos. Esses diferenciais abalam um pouco a visão de cada um dos heróis quando vão parar nos outros universos, em especial Superman e Capitão América. Inicialmente, o primeiro a viajar é o Flash Wally West, que usa a força da aceleração para ir ao universo Marvel. E lá descobre que não existe força de aceleração e quando perde a velocidade, a vibração dele o faz retornar ao seu universo. Ele leva alguns membros da Liga da Justiça para o universo Marvel, mas eles terminam voltando quando o Homem de Ferro cria um artefato que os devolve ao universo DC. Daí então é a vez dos Vingadores irem ao universo DC e a Feiticeira Escarlate ser atingida com toda a força do caos dentro do universo, quase sucumbindo aos Lordes do Caos, que ficaram abalados com a presença da Feiticeira Mutante no universo DC.
A disputa continua e quando estão perto de um empate, Capitão América e Batman percebem o que está acontecendo e desvendam a tramóia entre Grão-Mestre e Krona, graças a Electron. Assim, o diminuto herói terminou ficando para trás depois da primeira invasão da Liga da Justiça no universo Marvel e reconheceu a cadeira Mobius de Metron quando o novo Deus visitou os Vingadores. Daí se infiltrou na cadeira e foi parar em meio a uma conversa entre os três grandiosos seres. Lógico, Krona termina derrotado, mas ele não aceita a derrota e termina dando cabo do Grão-Mestre. Mas o apostador cósmico da Marvel Comics criou uma tramóia onde deixou um vácuo para que Krona não conseguisse o que desejava, ou seja, saber com Galactus sobre a criação de tudo, pois o grandioso ser cósmico foi uma das testemunhas, pelo menos, da criação do universo Marvel. Bem, uma das coisas mais interessantes é ver Eternidade e Kismet, as duas entidades protetoras dos universos Marvel e DC, respectivamente, lógico, se relacionando. Certo. Capitão América se torna o líder natural do conflito de Vingadores e os Justiceiros, alcunha que dão aos membros da Liga da Justiça, e que eles terão de enfrentar Krona. Então o Capitão América é o líder contra Krona. Um fato interessante que vinha acontecendo é que os grupos se alteravam constantemente em um curto período de tempo. Então começamos com uma Liga da Justiça e Vingadores do começo delas, mais ou menos, e vamos passando a várias outras fases. Em um dos momentos cruciais, Superman, que portava o escudo do Capitão América, ou a pedido do Bandeiroso, fica sem o escudo, pois o Capitão estava sem seu instrumento, usando um projetor. Em outro, vemos o Superman azul, de uma das fases mais bizarras do Homem de Aço. O que para muitos seria impressionante é que tudo isso ficou nas mãos de um único artista, George Pérez. Como eu já disse no vídeo desse polímata, Pérez adorava fazer esse tipo de arte e Vingadores versus Liga da Justiça foi seu grandioso trabalho de todos os tempos. Tem 20 anos que Vingadores versus Liga da Justiça foi lançado e, desde então, infelizmente, não houve mais nenhum crossover entre essas editoras. Elas já fizeram com várias outras, pois os responsáveis por elas, após esse mega encontro, Dan Didio e Joe Quesada, não achavam certo permitir isso, em especial Dan Didio. Em uma das várias entrevistas que deu após assumir a DC Studios, o diretor James Gunn brincou com a imaginação dos fãs, falando sobre uma possibilidade de um crossover nos cinemas de Marvel e DC. Se isso acontecer, sinceramente, seria o Nirvana. Tá, estou exagerando, mas as editoras, por mais que fizessem encontros com outras editoras, como eu já falei, tiveram os melhores encontros de todos os quadrinhos, chegando ao ápice com Vingadores e Liga da Justiça. Como eu disse, hoje em dia a Marvel faz encontros raros com personagens de outras editoras, enquanto a DC Comics ainda nos nutre com histórias como Batman e as Tartarugas Ninjas. Se veremos um novo encontro entre Marvel e DC, não dá para ter certeza, mas as editoras se unirem para republicar de forma especial essa história, Vingadores versus Liga da Justiça, para ajudar e homenagear o grandioso George Pérez, que infelizmente partiu em 6 de março de 2002 para o Elísio. Bem, mesmo tendo um ano isso, traz uma esperança, uma luz no fim do túnel. E eu vou finalizando o vídeo aqui. Eu agradeço a todos que ficaram até aqui no vídeo. Muito obrigado mesmo. Se gostaram do vídeo, deixa o like. Se não gostaram,
Pode dar dislike, não tem problema nenhum, feedback aqui entre a gente. Se conhecem a história, se já leram esses crossovers ou qualquer outro crossover da Marvel e da DC, que eu acredito que eu falei todos aqui, comenta aqui embaixo, fala aqui embaixo, dá o seu comentário aí, fala aí o que achou, se gostaria de ver esse encontro maravilhoso nos cinemas, como eu disse, seria o Nirvana. Deixe um comentário, fala aqui embaixo falando sobre isso, e lógico, quem lança, que ajuda muito aqui o canal, sempre que vocês fazem isso, assim, cresce cada vez mais aqui o canal. Compartilhe o vídeo, joga esse vídeo pra frente para mais pessoas estarem vindo conhecer o Velho na Torre. E aquele lance, tá aqui comigo ainda? Valeu, não coloco no começo, mas eu peço aqui no final. Clica no botãozinho aqui, inscreva-se e não esquece do peteleco na sinetinha para estar recebendo os vídeos do Velho na Torre que eu posto aqui às sextas-feiras, às 17h30. O Velho na Torre vai ficando nessa. Obrigado a todos vocês, até mais. Fui.